Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso primeiro vídeo no tema das funções inorgânicas, numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo nós vamos falar sobre as substâncias classificadas como ácidos, de acordo com a definição de Arrhenius. Vamos discutir também a nomenclatura e a comparação entre as forças desses diversos ácidos. Bora para o conteúdo? E para começar o nosso papo sobre as funções inorgânicas, eu deixo para vocês uma pergunta. A água pura conduz corrente elétrica? E a água com apenas sacarose, o açúcar que a gente está acostumado a consumir, conduz? E a água com cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha? E para começar a responder essas perguntas, nós vamos levar em conta o que é necessário para haver condução de corrente elétrica. E um pré-requisito fundamental é a existência de corpúsculos contendo carga elétrica e que tenham capacidade de se mover em uma direção determinada. Comparando aí os exemplos das perguntas, a água com sal, com cloreto de sódio, quando ocorre a dissolução dessa substância, separa ânions cloreto de cátion sódio, por meio da interação dos ânions cloreto com o polo positivo da molécula de água e dos cátions sódio com o polo negativo da molécula de água. Estes corpúsculos, no caso íons, ânion e cátion, livres na solução, fazem com que a solução de cloreto de sódio seja mais condutora de eletricidade do que a água pura. Por outro lado, já a solução de sacarose, a sacarose é uma substância covalente, então na sacarose sólida nós temos ali moléculas de sacarose agregadas por meio de forças intermoleculares. E ao ser dissolvida em água, o que vai ocorrer será a separação dessas moléculas que ficarão dispersas lá na água. Como essas moléculas são neutras, não têm uma carga elétrica resultante, elas não contribuem para um aumento da condutividade elétrica, de um modo que essa solução conduz o mesmo que a água pura. E para entender um pouco melhor esses processos, dá uma olhada no vídeo sobre polaridade e forças intermoleculares. Tá, mas a solução aquosa de cloreto de sódio conduz mais que a água pura, a solução aquosa de sacarose conduz o mesmo que a água pura, mas e a água pura? Conduz eletricidade? E sim, a água pura tem sim uma condutividade elétrica. Ela é muito baixa mesmo. Algo em torno de meio microsímen por centímetro, ou meio vezes 10 a menos 6 siemens por centímetro. Isso porque, a princípio, a água, mesmo quando pura, não é de fato uma substância pura, já que existe o chamado processo de autoionização da água, onde há uma reação de uma molécula de água com outra molécula de água, formando cátions H3O+, e ânions OH-. E nesta reação, uma molécula de água se choca com a outra e após a colisão, uma delas leva um dos hidrogênios, mas sem levar o elétron do hidrogênio, de modo que uma das espécies químicas formadas, aquela que levou embora o hidrogênio, mas sem levar o elétron, fica com carga 1+. Mas por outro lado, a outra espécie química, que perdeu o hidrogênio, mas ficou com o elétron dele, fica com carga 1-. E este hidrogênio, que é transferido de uma molécula para outra, sem levar o elétron junto, é normalmente chamado de próton. E isso não é à toa. Um átomo de hidrogênio é constituído de um próton com um elétron. Se você pega o próton e não leva junto o elétron, sobra só o próton mesmo. E cabe aqui a gente analisar o quanto dessa reação ocorre. Primeiro é importante dizer que esse é um processo em equilíbrio. Existe reação de moléculas de água formando H3O+ e OH-, e existe reação de H3O+ com OH- formando moléculas de água. E a análise desses processos, onde temos reações diretas e reações inversas, eu faço no nosso conjunto de vídeos sobre o tema equilíbrio químico, que o link está aqui em cima. Para avaliar qual dos dois processos é favorecido, é interessante a gente conhecer, então, qual seria a concentração desses cátions H3O+, e desses ânions OH- em um pote de água pura, por assim dizer. E se você precisar dar uma revisada no tema de concentração, a concentração em quantidade de matéria, concentração química em mol por litro, é abordada também no vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês. E experimentalmente o que se conhece é que na temperatura ambiente, a 25 graus Celsius,
a multiplicação entre a concentração de cátions H3 ou mais e a concentração de ânions OH-, ambas em mol por litro, mas retiradas ali suas unidades de medida, por motivos que eu justifico nos vídeos de equilíbrio químico, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ou seja, é um valor muito pequeno. E se por um acaso não houver nenhuma outra substância química que altere a proporção dessas duas partes da água, desse cátion e desse ânion formados pela água, a concentração de H3 ou mais será igual à concentração de OH-. Portanto, cada uma dessas concentrações será igual à raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14, que resulta em 10 elevado a menos 7. Isso numa temperatura de 25 graus Celsius. Mas se por um acaso houver alguma outra substância que esteja participando de uma mistura com a água, que altere as concentrações do cátion ou do ânion, aí essas concentrações já não serão iguais. Embora, caso a temperatura seja mantida constante, o produto das duas ainda continua sendo o mesmo. E por esse processo, nós conseguimos perceber o porquê que a água, mesmo pura, conduz a eletricidade, mesmo que seja muito pouquinho, porque nela estarão presentes sim cátions e ânions, espécies químicas com carga e com mobilidade para circular pelo sistema. E uma escala bastante importante para a gente avaliar as proporções, as concentrações do cátion e do ânion provenientes da água é a chamada escala de pH, desenvolvida pelo químico dinamarquês Søren Sørensen, com as quais são medidas as influências de substâncias chamadas ácidos e substâncias chamadas bases nas concentrações dos íons provenientes da autoionização da água. E essa escala de pH está relacionada com a concentração em mol por litro do cátion proveniente da água, o cátion H3 ou mais, por uma relação logarítmica, onde o pH seria menos o logaritmo da concentração de H3 ou mais. Para ser mais preciso, na verdade não é a concentração, mas sim um parâmetro chamado atividade, que para soluções razoavelmente diluídas tem o mesmo valor numérico que a concentração, só que sem a unidade de medida. E nós vamos discutir sobre o pH em mais detalhes mais pra frente, lá no tópico de equilíbrio químico, que por sinal já tem vídeo aqui no canal. Mas o que eu espero que vocês percebam já agora é que as chamadas soluções ácidas são aquelas que têm uma concentração do cátion H3 ou mais maior do que a da água pura. E por outro lado, as soluções de base têm concentrações de OH- maiores do que a da água pura. Como a gente conhece experimentalmente que se a temperatura for mantida constante, por exemplo a 25 graus Celsius, a multiplicação entre essas duas concentrações apresenta um valor constante, que no caso é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, se o ácido aumenta a concentração de H3 ou mais, consequentemente ele diminui a concentração de OH-, porque senão essa conta não fecha, né? E vice-versa também. Se a base aumenta o OH-, ela causa diminuição do H3 ou mais. E como a concentração de H3 ou mais nas soluções de ácido tem que ser maior do que os 10 elevado a menos 7 da água pura, por exemplo, 10 elevado a menos 6, que é 10 vezes maior, o pH das soluções de ácidos necessariamente é menor do que 7, a 25 graus Celsius. Dado que menos o logaritmo de 10 elevado a menos 6 é 6, não é? Já o pH de soluções de bases será maior do que 7, já que a concentração do cátion H3 ou mais será menor do que 10 elevado a menos 7. Por exemplo, poderia ser 10 elevado a menos 8, que é 10 vezes menor, onde o pH, que é menos log da concentração de H3 ou mais, daria 8. Resumindo então, ácido tem mais H3 ou mais, e portanto tem o pH menor do que 7. Já as bases têm menos H3 ou mais, e portanto tem o pH maior do que 7. E é bom você lembrar disso daí, para não cair naquelas besteiras que aparecem na internet. Dizendo, por exemplo, que o pH do limão é alto, então ele previne contra isso, isso e aquilo. É mentira! O limão é ácido, tem pH baixo. Tá, mas o que são desses ácidos? Essas substâncias que aumentam a concentração do cátion da água.
o cátion H3 ou mais, chamado de cátion hidrônio. E a primeira definição de ácidos que nós vamos trabalhar é a definição do químico sueco Arrhenius, que vai nos dizer que ácidos são compostos covalentes que reagem com a água sofrendo ionização, formando soluções que apresentam como único cátion o cátion hidrônio, o cátion H3 ou mais. Então, como exemplo aqui, eu peguei uma substância covalente, o cloreto de hidrogênio, HCl. O cloro é um elemento bastante eletronegativo. O hidrogênio é menos do que o cloro, mas também não é um perdedor de elétrons. Então, a ligação entre eles é um compartilhamento de um parzinho de elétrons, ligação covalente. Esta molécula do cloreto de hidrogênio é uma molécula polar, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então interage bem com a água, que também é polar. O oxigênio é o polo negativo, atrai mais os elétrons do que os hidrogênios. Na reação dessas duas moléculas, a ligação entre cloro e hidrogênio será quebrada, como se houvesse um cabo de guerra entre duas moléculas de água. Uma molécula de água com seu polo positivo dos hidrogênios puxando o cloro e outra molécula de água com seu polo negativo do oxigênio puxando o hidrogênio. Rompeu essa ligação, o hidrogênio será tirado do cloreto de hidrogênio sem levar os elétrons dessa ligação, de um modo que a água que retirou este hidrogênio, este próton aqui no caso do HCl, ficará com carga positiva. E o ânion cloreto, que depois sobrará ali na solução, terá um elétron a mais do que o átomo de cloro neutro, ficando, portanto, com carga negativa. Deste modo, esses compostos covalentes que reagem com a água, formando como único cátion o cátion hidrônio, H3 ou mais, se comportam como ácidos. Aumentam a concentração de H3 ou mais se comparado com a água pura. Como o pH é menos o logaritmo, o pH das soluções de ácidos sempre será abaixo do neutro, que no caso a 25 graus Celsius é um pH 7. E reparem que eu chamei o HCl de cloreto de hidrogênio, e não de ácido clorídrico, que é o nome mais comum que vocês vão ver associado a essa fórmula por aí. Acontece que a substância HCl, que por sinal é um gás, tem esse nome mesmo. Ela vai se chamar ácido clorídrico na medida em que reaja com a água formando H3 ou mais e Cl-. Mas pode ficar de olho que esses nomes vão ser usados de maneira mais ou menos livre com uma certa frequência. E expressando em termos aqui de uma equação química, um ácido, segundo Arrhenius, seria uma substância que tem hidrogênios ligados a um outro átomo ou conjunto de átomos. E aqui eu deixei o número de hidrogênios também em aberto, como uma incógnita. Essa substância reage com a água de um modo que a água retira hidrogênios dessa substância para formar cátions hidrônio, H3 ou mais. Formará tantos cátions hidrônio, X, quantos hidrogênios puderem ser retirados dessa substância, já que não necessariamente são todos os hidrogênios da substância que são ionizáveis. E formará também como produto o ânion A, com uma carga X-, correspondente ao número de hidrogênios ionizáveis que foram retiradas dessa substância. E a gente pode então generalizar isso que a gente fez para o HCl ou com um ânion arbitrário aqui que eu escolher e observar que isso também ocorre para outras substâncias que se comportam como ácidos. Por exemplo, o cianeto de hidrogênio, que reage com a água como ácido cianídrico, formando o cátion H3 ou mais, e o ânion cianeto. No H2SO3, a reação com duas águas, já que tem dois hidrogênios ionizáveis aqui, formaria 2H3 ou mais e um ânion SO3 2-. No H3PO4, já que tem 3 hidrogênios ionizáveis, a reação com 3 águas formaria 3H3 ou mais um PO4 3-. E no H4P2O7, com 4 hidrogênios ionizáveis, a reação com 4 águas formaria 4H3 ou mais e um P2O7 4-. Há que se observar também que para os poliácidos, os ácidos com mais de um hidrogênio ionizável, eu posso ter também as ionizações parciais. De modo que na primeira ionização parcial do H3PO3 reagindo com apenas uma molécula de água, vai formar um H3 ou mais, com um hidrogênio que a molécula de água vai roubar dessa substância, formando um H3 ou mais. E deixando como ânion o que sobrou aqui dessa molécula, menos um próton, né? Já que a água roubou o próton do hidrogênio, deixando o seu elétron ali e formando um ânion H2PO4 1-. Esse ânion H2PO4 1- pode continuar reagindo como ácido. Se reagir com mais uma molécula de água, perderá mais um próton, deixando o elétron do hidrogênio aqui,
formando um H3O+, e um outro ânion, HPO4 2-. Na terceira ionização, o ânion HPO4 2- pode novamente reagir com a água, perdendo ali o próton desse hidrogênio, deixando o elétron, formando H3O+, e deixando como ânion o PO4 3-. Reparem que a carga do ânion vai ficando mais negativa a cada reação, já que em cada reação nós temos uma água roubando o próton do hidrogênio e deixando o elétron, portanto um excesso de carga negativa. O primeiro ânion tem carga -1, o segundo carga -2 e o terceiro -3. Se nós quisermos, nós podemos somar essas três reações parciais para obter uma reação final. E se na primeira reação foi formado o ânion H2PO4 1- e na segunda reação foi consumido este mesmo ânion, o efeito líquido das duas reações é o cancelamento do que foi produzido com o que foi consumido depois. Se na segunda reação forma o ânion HPO4 2- e na terceira reação este mesmo ânion é consumido, os dois efeitos se cancelam. Somando quem está antes da seta nas três reações químicas e quem está depois da seta nas três reações químicas, nós temos a chamada equação global, que, como vocês podem comparar esta com esta aqui, corresponde à ionização completa do ácido. E entendido o processo geral de funcionamento de um ácido, cabe a nós agora começar a classificá-los, dividir esses ácidos em grupos. E a classificação que nós faremos será a divisão entre hidrácidos e oxiácidos, sendo os hidrácidos aqueles que não contêm oxigênio na sua fórmula. E a nomenclatura dos hidrácidos segue o padrão, que é o seguinte: nós vamos observar o elemento ou conjunto de elementos que estão ligados ao hidrogênio e vamos chamar o ácido de ácido, no caso do flúor, flúor hídrico. No caso do cloro, será ácido clorídrico. No caso do bromo, ácido bromídrico. Para o iodo, ácido iodídrico. Para o enxofre, fica um pouquinho diferente, porque nós chamamos de enxofre, mas o próprio símbolo S do enxofre se refere ao nome sulfur. Então, o hidrácido do enxofre se chamará ácido sulfídrico, em referência ao sulfur. Para pegar um exemplo aqui de um hidrácido, que tem dois elementos diferentes, carbono e nitrogênio, ligado ao hidrogênio, essa substância, que seria o cianeto de hidrogênio, ao reagir com a água e se comportar como ácido, será chamada de ácido cianídrico, correspondente a cada ácido a um ânion formado após a reação com a água. No caso do ácido fluorídrico, o seu ânion será chamado de fluoreto. Para o ácido clorídrico, nós temos cloreto. Para o ácido bromídrico, brometo. Iodídrico, iodeto. Sulfídrico, sulfeto. Cianídrico, cianeto. E se eu escolho um cátion genérico, que não existe esse elemento aqui, mas eu vou chamar esse elemento de A, o ácido ahídrico terá como ânion o aeto. As cargas dos ânions nós podemos observar pelo número de hidrogênios ligados ao outro elemento na fórmula do ácido. E podemos deduzir também da distribuição eletrônica desses elementos, não é? Os hidrácidos aqui dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, todos terão carga -1, já que a fórmula do ácido é 1:1, um hidrogênio para um halogênio. No caso do enxofre, o ácido sulfídrico tem fórmula H2S e o ânion formado é um ânion S com carga 2-. E não à toa, né, gente? A distribuição eletrônica do enxofre, que é da família do oxigênio, ele fica com 6 elétrons na camada de valência. Para completar a valência, ele precisa fazer 2 ligações covalentes, no caso com esses 2 hidrogênios. No caso aqui do cianeto, temos um H para um CN, portanto a carga do cianeto é CN-. E se por um acaso você precisar confirmar, monte a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural do HCN. Afinal, ele é uma substância covalente. O H tem 1 elétron de valência, o carbono tem 4 e o nitrogênio tem 5. E como a gente avalia a comparação entre a força dos diversos ácidos que nós estamos vendo? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a força não está relacionada diretamente com o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido possui. Não, o ácido fosfórico, H3PO4, que está presente inclusive em alguns refrigerantes, não é mais forte do que o ácido clorídrico, HCl. Com quantos % dos hidrogênios efetivamente vão se ionizar em um determinado ácido? E aí nós introduzimos aqui o conceito de grau de ionização, que nós podemos entender como uma porcentagem entre o número de moléculas que foram dissolvidas naquele sistema e o número de moléculas que efetivamente passaram por
reação de ionização, quando o ácido reage com a água, formando H3O+, e o seu ânion correspondente. Este número pode ser apresentado em porcentagem, então o número de moléculas que se ionizaram dividido pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas, vezes 100, ou mesmo em uma fração de 0 a 1, que aí seria só o número de moléculas que se ionizaram dividido pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas. E aí, se nós compararmos os dois exemplos, o HCl, ácido clorídrico, e o H3PO4 em solução aquosa, o ácido fosfórico, o HCl tem um alfa de 92,5%, um grau de ionização bastante alto. Já o ácido fosfórico possui um grau de ionização bem menor, só 27%. O ácido bórico, que nós usamos em soluções de água boricada, tem um grau de ionização baixíssimo, de 0,075%. O ácido sulfídrico, que dá aquele cheiro de ovo podre no pum, é também um ácido fraco, tem um grau de ionização de 0,076%. E o cianídrico, olha que interessante, tem um grau de ionização de 0,008%. Mas não se engane, o HCN, apesar de atuar como um ácido fraco, é muito perigoso. Isso porque o seu ânion, o cianeto, se liga ao ferro presente na hemoglobina de uma forma muito forte, bloqueando as trocas gasosas de gás oxigênio e gás carbônico e causando sufocamento químico. Tá, mas como a gente pode tentar entender a força dos ácidos? E vamos analisar aqui primeiro os hidrácidos que nós já discutimos. E como nós já vimos, existem vários hidrácidos que são compostos por halogênios, como por exemplo o cloro aqui do HCl. Os halogênios eles são mais eletronegativos, e se precisar lembrar das tendências de eletronegatividade, dá um pulinho ali no nosso vídeo de ligações químicas e propriedades periódicas. Eles só não serão mais eletronegativos do que o oxigênio e o nitrogênio, no caso o flúor mas os outros halogênios não serão, fazendo com que as moléculas desses ácidos de halogênio sejam mais polares e, portanto, interajam melhor com a água para sofrer ionização, produzindo, por isso, ácidos mais fortes. E uma exceção aqui é justamente o HF, o ácido fluorídrico. E o motivo da exceção é justamente a comparação entre a estabilidade da molécula e a estabilidade do ânion formado. A molécula de HF faz ligações de hidrogênio, conforme a gente discutiu no vídeo de polaridades e forças intermoleculares. Já o ânion F-, ele é muito pequenininho, de um modo que a molécula não ionizada é mais estável do que a presença dos íons, e portanto a forma mais favorável é a forma não ionizada. Desse jeito, a liberação dos Hs para formar o cátion H3O+, fica dificultada, fazendo com que o HF não seja um ácido tão forte como poderia ser. E entre os hidrácidos de halogênios, que são bastante eletronegativos, a gente também pode comparar a força dos ácidos. E apesar de haver uma diferença de eletronegatividade entre eles, como são todos bem eletronegativos, tem um outro fator que será mais determinante, que será o raio do halogênio. Quanto maior for o raio, e aí nesse caso o iodo, que está lá para baixo da tabela periódica, é maior do que o bromo, que é maior do que o cloro, que é maior do que o flúor. Por um lado, é mais fácil quebrar esta ligação e por outro lado, maior é a estabilidade do ânion formado, facilitando a reação de ionização. Deste modo, entre os hidrácidos de halogênio, nós temos o mais forte como o HI, o segundo como HBr, o terceiro como HCl e depois o HF. O HF sendo considerado um ácido moderado. Comparando com outros hidrácidos, eles já perdem para todos os outros hidrácidos de halogênios. E aí o fator mesmo é a polaridade da ligação entre o hidrogênio e o outro elemento. Comparando entre H2S e HCN, o hidrogênio está ligado ao enxofre e o hidrogênio está ligado ao carbono no HCN. Como o enxofre é mais eletronegativo do que o carbono, a ligação entre o hidrogênio e o resto da molécula é mais polarizada no H2S, de um modo que ele é um ácido mais forte. Partindo agora para os oxiácidos, que são aqueles que vão conter oxigênio na sua fórmula. E a diversidade dos oxiácidos é muito maior do que a diversidade dos hidrácidos, já que é possível haver variação no número de oxigênios produzindo ácidos diferentes. E nós vamos adotar alguns deles como referência para a gente pensar na nomenclatura. O oxiácido de referência para o cloro é o ácido clórico, HClO3,
Para o fósforo, o oxiácido de referência é o ácido fosfórico, H3PO4. Para o carbono é o carbônico, H2CO3. Para o boro é o bórico, H3BO3. Para o enxofre, o sulfur, é o ácido sulfúrico, H2SO4. Para o nitrogênio, é o ácido nítrico, HNO3. E para um ânion oxigenado genérico, que eu resolvo chamar de AAA, seria ácido aaico. Então, os oxiácidos de referência sempre terão a terminação em ico: clórico, fosfórico, carbônico, bórico, sulfúrico, nítrico. Já os seus ânions correspondentes, onde nós imaginamos a ionização completa de cada um desses ácidos, tirando todos os hidrogênios ionizáveis, os ácidos padrão, que têm terminação de ico, ácido clórico, por exemplo, formarão ânions com terminação ato, como é o caso do ânion clorato, ClO3-, que é um produto da ionização do ácido clórico, HClO3. Reparem que é só a perda do H de um para o outro. E deste modo nós podemos também dar a nomenclatura para os ânions. E para que nós precisamos assumir algum ácido como referência? Eu vou tomar aqui como exemplo o ácido clórico. É um oxiácido de cloro que possui 3 oxigênios. Acontece que existem diversos outros oxiácidos de cloro, com 4 oxigênios, com 2 oxigênios ou com 1 oxigênio. E nós precisamos ter algum ponto de referência para estabelecer a nomenclatura a partir disso. E a rigor, o critério para dizer para onde eu vou com a minha nomenclatura, para cima ou para baixo nessa tabela, está associado ao número de oxidação. Então, se por um acaso você precisar dar uma olhadinha no nosso vídeo sobre inox, dá um pulinho lá, vai! E nós podemos colocar então os diversos oxiácidos do cloro. E repare que o padrão para bromo e iodo é o mesmo, já que são elementos da mesma família, tendem a formar o mesmo tipo de molécula. Só para o flúor, que é um pouco diferente, já que ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Nós temos os seguintes oxiácidos: HClO4, HClO3, que é o padrão, HClO2 e HClO. No HClO3, nós podemos calcular o número de oxidação do cloro, considerando que cada oxigênio é menos 2 e cada hidrogênio é mais 1. Então, no HClO, nós temos 3 oxigênios, 3 vezes menos 2, menos 6, com mais 1 do oxigênio, menos 5. Passando para o outro lado, o número de oxidação é mais 5. No HClO4, nós temos 4 oxigênios, menos 8, com mais 1 do hidrogênio, menos 7, passando para o outro lado, mais 7. No HClO2, menos 4 mais 1, menos 3, passando para o outro lado, mais 3. E por fim, no HClO, menos 2 com mais 1, menos 1, passando para o lado, mais 1. Aqueles oxiácidos que tiverem um número de oxidação maior do que o oxiácido padrão, ganharão, além do sufixo ico, que já estava presente nos oxiácidos padrão, ganharão o prefixo per. Então, se o ácido clórico era o padrão, o HClO4, que tem um maior número de oxidação, será o ácido perclórico. E neste ponto eu peço para você lembrar das palavras hiper e super, para lembrar que o perclórico tem um maior número de oxidação. Se o oxiácido estiver abaixo do padrão no número de oxidação, ao invés do sufixo ico do ácido padrão, ele ganhará o sufixo oso. E aqui eu sugiro que vocês lembrem de vergonhoso. O ácido tem um número de oxidação menor do que o padrão, ele ganhará o sufixo oso. Mas no caso do cloro, nós ainda temos um oxiácido com um número de oxidação ainda menor do que aquele abaixo do padrão. E aí, além de usar o sufixo, ao invés de ico, usar o sufixo oso, de vergonhoso, horroroso, nós ainda vamos usar o prefixo hipo, que normalmente é usado para menos, né? Então, a hipoglicemia, quando tem menos açúcar no sangue do que devia. O hipocondríaco tem menos doença do que pensa que tem. E assim por diante. Para os ânions formados, simplesmente eliminando o hidrogênio aqui da fórmula e deixando o elétron dele, quando o sufixo for ico, nós já vimos que é o caso padrão, o ânion terá o sufixo ato. Então, o ânion do ácido clórico é o clorato. O mesmo valendo para o perclórico. Eu só botei um prefixo aqui. Se o ácido é perclórico, o ânion será perclorato também, só com o acréscimo do prefixo per. Já nos ácidos com sufixo oso, quando nós formos formar o ânion terá o sufixo oso trocado pelo sufixo ito, tanto para o ácido cloroso, que formará o ânion clorito, quanto para o ácido hipocloroso, que formará o ânion hipoclorito. E aí eu te pergunto o seguinte: a palavra hipoclorito te parece familiar? Já ouviu falar disso em algum lugar?
Faz o seguinte, terminando aqui esse vídeo, vai dar uma lidinha nos rótulos dos produtos de limpeza que tem aí na sua casa. E só para pegar um outro exemplo rapidinho, os oxiácidos de enxofre, que nós temos dois. Aquele que é usado como padrão é o ácido sulfúrico, H2SO4, que vai produzir o ânion sulfato, SO4 2-, mas há também o ácido sulfuroso, que tem um número de oxidação menor do que o ácido sulfúrico. Número de oxidação do enxofre no ácido sulfúrico é +6 e o número de oxidação do enxofre no ácido sulfuroso é +4. Já para avaliar a força dos oxiácidos, nós temos dois parâmetros para levar em conta. Comparando entre oxiácidos de elementos diferentes, iodo, bromo, cloro, flúor, e assim por diante, quanto mais eletronegativo for o átomo central, como faz o papel do cloro aqui, ou do enxofre aqui, mais forte será o ácido, já que a ligação com o hidrogênio será mais polar e, portanto, mais suscetível à reação com água para formar o H3O+. Por outro lado, pensando do ponto de vista dos oxigênios, quanto mais oxigênios possuir, mais forte é esse ácido. O ácido perclórico é mais forte que o clórico, que é mais forte que o cloroso, que é mais forte que o hipocloroso. Isso porque quanto mais oxigênios ligados a esse átomo central, retirando elétrons dele, que já é um átomo eletronegativo, com maior intensidade serão retirados elétrons da ligação com o hidrogênio. Uma ligação do hidrogênio com o restante do ácido, com uma menor densidade de elétrons disponíveis, além de ser uma ligação mais polar, também é uma ligação mais fraca, mais fácil de ser quebrada. Se a ligação é mais fácil de ser quebrada, mais fácil reagir com a água formando H3O+, e mais forte é o ácido. E é possível que você se depare por aí com algumas regrinhas para tentar lembrar a força dos oxiácidos, dizendo que você pode avaliar por um parâmetro, que é a subtração entre o número de oxigênios e de hidrogênios presentes na molécula daquele ácido. E se esse resultado der maior ou igual a 2, como é o caso do H2SO4, o ácido sulfúrico, se trataria de um ácido forte. Se o resultado da subtração for 1, como é o caso do ácido fosfórico, H3PO4, e do ácido cloroso, HClO2, esse ácido seria moderado, intermediário. Porém, se o resultado for 0, como é o caso do ácido bórico, H3BO3, aí esse ácido seria fraco. Acontece que esse tipo de regrinha pode falhar em alguns casos, como por exemplo o ácido carbônico, que é o H2CO3. Se nós fizermos a subtração, 3 menos 2 dá 1, e a gente poderia ser levado ao erro de achar que o ácido carbônico é um ácido moderado, intermediário. Na verdade, o ácido carbônico é um ácido muito fraco. Se você quiser produzir uma solução de ácido carbônico aí na sua casa, basta você pegar um canudinho, um copo d'água e assoprar o gás carbônico que sai do seu pulmão para diluir nessa água. E assim você terá uma solução de ácido carbônico, que realmente é muito fraquinho. Por isso que nesse vídeo a gente não está se concentrando tanto nesse tipo de regrinha, porque a nossa preocupação é menos com o macete e mais com a sua interpretação, com a sua compreensão de qual que é o fenômeno físico e químico que está envolvido. Bom pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!